primeira nomeação como juiz de direito foi em maio de 86 e foi colocado na comarca de Vila Flor. De seguida foi juiz auxiliar na comarca de Matosinhos, de janeiro de 89 a fevereiro de 1990. Sendo juiz de direito interino do Tribunal de Família do Porto, de fevereiro a maio de 1990. E é, nesta altura, que é colocado como juiz titular do segundo juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Barcelos, na altura competência genérica, tendo vindo para Barcelos em 19 de maio de 1990 até dezembro de 1993, altura em que foi colocado como juiz titular no terceiro juízo civil de Barcelos, de janeiro de 94 a dezembro de 1995. Desempenhou funções de juiz formador, designado pelo Centro de Estudos Judiciários e pelo Conselho Superior da Magistratura entre setembro de 93 e 1998 na comarca de Barcelos. Foi colocado como juiz titular do Tribunal de Trabalho do Círculo Judicial de Barcelos entre janeiro de 96 a julho de 98. Vogal do Conselho Superior da Magistratura a tempo integral, enquanto juiz eleito pelo Distrito Judicial do Porto, de abril de 98 a abril de 2001. Colaborador da Câmara dos Solicitadores enquanto orientador de estágio dos candidatos a solicitador de 97, 98 e 2002, 2003. Juiz do Círculo Judicial de Barcelos, de setembro de 98 a setembro de 2003. Em 2003, foi colocado como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Guimarães, na secção civil. Em 23 de julho de 2004, tomou posse como secretário de Estado da Administração Judiciária. Na altura, o Ministro da Justiça era o Dr. José Pedro Aguiar Branco, do 16º Governo Constitucional, cargo exercido até 11 de março de 2005, altura em que regressou ao Tribunal da Relação de Guimarães como juiz desembargador auxiliar. Em setembro de 2006, foi promovido à segunda instância por mérito, continuando colocado na secção civil do Tribunal da Relação de Guimarães. E nesta altura com a classificação máxima de muito bom, agora como juiz desembargador efetivo. Desde setembro de 2006, é colaborador da revista Ciência Jurídica na elaboração da secção crónica da Relação de Guimarães, sumários de jurisprudência civil. Em abril de 2008, tomou posse como vice-presidente do Tribunal da Relação de Guimarães. É associado desde 1991 e colabora em alguma das iniciativas da Associação Jurídica de Braga. Colabora pontualmente no Centro de Estudos Judiciários, onde lecionou esporadicamente matérias relacionadas com a gestão processual e processo civil. É estudioso e tirou o curso de especialização em Direito da União Europeia na Escola de Direito da Universidade de Minho em 2008 e 2009 e tem frequência da parte letiva do curso de mestrado em Direito da União Europeia 2009-2010 também na Escola de Direito da Universidade de Minho. Como todos sabem, é Presidente do Tribunal da Relação de Guimarães. Dou-lhe agora a palavra. Bom, quer o Dr. Francisco Marques, quer o Dr. Fernando Cunha, fizeram-me o favor de eu poder tirar aqui uma série de coisas que tinha escrito aqui sobre. Mas enfim, vão-me perdoar, eu vou-me também referir ao Santo Ivo, porque também tinha... Mas são umas pequenas referências comparadas com aquelas que o Dr. Francisco Marques deixou aqui, com aquela sabedoria que o caracteriza e que, com certeza, muitas horas de estudo e de trabalho lhe tomaram. Mas, portanto, para começar, queria-me dirigir ao excelentíssimo Sr. Presidente da Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados, ao excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da mesma delegação, ao excelentíssimo Sr. Presidente da Delegação de Esposende da Ordem dos Advogados,
ao Excelentíssimo Sr. Dr. João Rezende Neiva, em representação do Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, ao Excelentíssimo Sr. Dr. Francisco Marques e ao Excelentíssimo Sr. Dr. Augusto Leitão. Senhoras e senhores advogados, juízes e magistrados do Ministério Público. Começo por agradecer ao Sr. Dr. Fernando Cunha, muito ilustre Presidente da Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados, o gentil e honroso convite que me fez, que logo aceitei, para celebrar com todos vós o Dia do Advogado, sob os auspícios de São Vivo, que me desculpem os demais por me dirigir aos advogados em primeiro lugar, mas hoje é o seu dia e foi esse evento que me trouxe aqui. Neste regresso à hospitaleira cidade de Barcelos, onde residi, trabalhei e fui muito feliz durante 15 anos, como diria o Malate, onde nasceram e iniciaram os seus estudos os meus 2 filhos, onde a minha mulher trabalhou como procuradora adjunta e onde eu exerci a judicatura, primeiramente no então segundo juízo, como já foi dito, aliás, pelo Dr. Fernando Cunha, depois no terceiro juízo civil, o Tribunal de Trabalho, no Círculo, em que se inclui também a comarca de Esposende, cujos advogados e magistrados aqui também me merecem uma especial saudação. Quero-vos dizer que ao longo desse tempo tive o privilégio de aqui fazer muitos amigos, nomeadamente entre advogados, juízes, magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais, mas também professores, médicos, engenheiros e pessoas fora destas profissões, mas com outras competências. Estas amizades, porém, jamais interferiram no meu trabalho como juiz e sempre procurei separar o conhaque do trabalho, como também o fizeram esses amigos, porque o são de verdade. E aqui estão muitos deles. Não é sem uma ponta de saudade desses tempos que me vos dirijo, realisticamente ciente de que nem sempre as minhas decisões, despachos, julgamentos ou sentenças terão sido do vosso agrado, o que considero normal dada a inacessibilidade do ser humano à perfeição. Far-me-ão porventura a justiça de reconhecer que me esforcei, mesmo ficando a milhas de distância. Depois de concluir em Lisboa a licenciatura em Direito, efetivamente estagiei no escritório do Dr. Mário Raposo. Eu isto já não vou ler porque o Dr. Fernando Cunha fez o favor. Mas já que falou aqui no Dr. Mário Raposo, com quem estagiei realmente e com quem aprendi muito, queria-vos falar, aliás nem tenho isso escrito aqui, mas agora ao lembrar-me do Dr. Lúcio Soares, que foi uma pessoa que realmente me convidou para monitor e que, portanto, eu acompanhei em várias aulas da Faculdade de Direito, e que era uma pessoa de uma bonomia e de um sentido de humor extraordinário. Quero-vos contar uma coisa que se... Aliás, ele tinha histórias absolutamente rocambolescas, mas uma foi... Eu estava ao lado dele, eu estava a fazer orais, e a dada altura, num oral, interpelou um aluno e disse-lhe assim, naquela altura havia uma lei, agora já não lembro o número da lei, mas era uma lei acerca da competência para fazer a instrução na comarca. E porque o juiz da comarca estaria impedido para fazer a instrução no próprio processo. E ele perguntou ao aluno, olha, o senhor, diga-me lá então, já ouviu falar no juiz de instrução, imagine que está numa certa comarca, que tem lá um processo que é da sua comarca, mas que é preciso fazer a instrução. O senhor, sendo o juiz da comarca, vai fazer o julgamento, portanto não pode fazer a instrução, diga-me lá então qual é o diploma e qual é a regra desse diploma para se arranjar um juiz de instrução. E ele, muito rapidamente, vira-se para o professor e diz-lhe assim, doutor, isso é... Isto, fazendo um parênteses, como certamente sabem, ou se não sabem, eu digo-vos agora, o doutor Lúcio Soares era muito próximo do Partido Comunista nessa altura e, portanto, isto ainda tem mais piada dito por ele. Porque o aluno virou-se para ele e disse assim, doutor, isso é... E, aliás, acertou, mas o competente é o juiz da comarca limítrofe. E o doutor Lúcio Soares, sem perder a calma, sem se rir nem nada, vira-se assim para ele e diz assim, o senhor tem razão, mas isso é na União Soviética. Eu andava a perguntar que é Portugal. Mas, como já alguém disse, nem sempre somos nós que escolhemos a vida que queremos ter. Muitas vezes é a vida que nos escolhe, ou que nos impõe o seu arbítrio. Não fora assim, provavelmente estaria agora a exercer a advocacia num qualquer escritório de Lisboa.
Não só por isso, também eu presto tributo ao Santo Ivo de Kermantin, era assim, parece que se chamava o senhor, que, como também já disse o Dr. Francisco Marques, e eu não conseguirei atingir o patamar em que ele se pronunciou sobre isto, mas que, além de patrono dos advogados, é também, o que por vezes é esquecido, padroeiro dos juízes e das crianças abandonadas. Tendo nascido e vivido em França na segunda metade do século XIII, foi sacerdote e com toda a sua vida à prática da virtude e da justiça, não apenas como advogado, mas também como sacerdote e juiz eclesiástico na diocese de Rennes, onde ficou conhecido como advogado dos pobres, granjeando a estima e o respeito de todos pela sua integridade e pela imparcialidade dos seus juízos. Como nos diz Tony Judd, num recente livro chamado Um Tratado sobre os Nossos Atuais Descontentamentos, as consequências corrosivas da inveja e do ressentimento que emergem das sociedades obscenamente desiguais da atualidade seriam significativamente mitigadas com condições de maior igualdade, pois uma população menos estratificada é também uma população mais bem instruída. Melhorar as oportunidades dos que estão em baixo não reduzem nada as perspectivas dos que já estão bem na vida. Em condições de desigualdade endémica, todos os mais nobres e desejáveis objetivos sussobram. Os pobres e os desfavorecidos crónicos não podem então esperar justiça, aceder a uma boa educação e muito menos desfrutar dos bens culturais, seja em Nova Delhi, em Atenas, em Barcelos, Bogotá ou Detroit. O que nos vai faltando é uma narrativa ético-moral, uma descrição intrinsecamente coerente que atribui sentido às nossas ações de uma maneira que as transcende, uma vez que a perda de coesão social é uma doença da época e a maior ameaça à saúde de qualquer democracia. Como afirmou o agora muito citado para o bem e para o mal John Maynard Keynes, destruímos a beleza do campo porque os esplendores da natureza, impossíveis de apropriar, não têm valor económico. Somos capazes de apagar o sol e as estrelas porque não produzem dividendos. Regressando a Tony Judd, a disposição para discordar, rejeitar e divergir, por muito irritante que seja quando levada a extremos, é a própria essência da sociedade aberta, como nos ensinou há muito Sir Karl Popper, advertindo-nos que a liberdade deve ser interpretada como um dever mais do que como um direito, insistindo até à exaustão que cada um deve tentar comportar-se decentemente, significando isso que cada um deve ter uma apertada escala de valores que aplica a si próprio, evitando aplicá-lo aos outros. Connosco e com os nossos amigos não devemos ser tolerantes, mas devemos ser com os outros. Porque enquanto os nossos amigos têm a liberdade de deixar de o ser, os outros têm, em qualquer caso, de coabitar na mesma sociedade em que nos movemos. Precisamos de pessoas que façam da oposição à opinião convencional uma virtude, pois uma democracia de consenso permanente não continuará a ser uma democracia por muito tempo. A ditadura do relativismo, de braço dado com o discurso do politicamente correto, que nega a existência de valores absolutos e de direitos objetivos, reduz a vida humana a uma espasmódica procura do prazer e à satisfação egoísta de instintos e necessidades subjetivas, contrabandeadas sob a forma dos novos direitos. A vontade de poder dos indivíduos e dos grupos torna-se então a única lei da sociedade. Ora, para que a justiça se faça, queira-se ou não, imprescindível o poder da autoridade que corresponde ao jus império estadual, sem a qual aquela não pode ser eficiente e dissuasora dos comportamentos transgressionais, o que acarreta a desproteção das vítimas e a complacência com os que infringem as leis, sem prejuízo da salvaguarda dos direitos de defesa que lhes são constitucionalmente garantidos e que todos nós temos o dever de respeitar e promover. No edifício da justiça portuguesa pesa uma obstinada ausência de enforcement que diminui a sua eficácia aos olhos dos cidadãos e compromete o sentimento de segurança das populações e das corporações, gerando a ideia, porventura abusiva, de que também ele descura a proteção dos mais desfavorecidos e oprimidos, favorecendo os